como foi durante estudar em plena pandemia, foi ruim para os estudos e para o meu ensinamento. Foi complicado e tenso. Foi difícil. Péssimo, porque não tinha o mesmo ensino que aqui na escola. Horrível. Para começar, tinha muita dificuldade em acordar e não era a mesma coisa. Foi muito difícil, pois nós não tínhamos o mesmo auxílio dos professores como presencialmente. Estudar durante a pandemia foi uma situação muito difícil, porque a gente teve que sair da rotina da escola para entrar numa rotina online que não era, como é que eu posso dizer, comum. Foi bonzinho, viu? Porque a hora que eu queria fazer as atividades eu fazia. Foi péssimo, porque a aprendizagem não é a mesma e também tem algumas dificuldades com a internet por causa do local que mora, essas coisas. Muita dificuldade, castigo usa uso de máscara, tudo. Muita dificuldade, pô. Teve lá seu lado bom e seu lado ruim, né? O lado bom é o conforto da nossa casa, a gente estava aprendendo, né, em nossa casa e na escola, infelizmente, né, tem esse lado negativo, que a gente não tem tanto conforto, mas tem um lado ruim também, né, que a gente não aprende a mesma coisa que a gente está aprendendo na escola. Foi muito difícil porque eu não tive a presença dos meus professores, que me fez muita falta de forma geral. Porque aconteceu diversos problemas, como a Covid-19, sair de casa. Bom, estudar nunca foi fácil, mas esse momento da pandemia nos trouxe muitos desafios, como a falta de presença dos professores e sem falar dos desafios psicológicos que muitos de nós enfrentamos. É difícil, eu não prestava nenhuma atenção nas aulas devido por estar no conforto de casa. Para mim, psicologicamente, estar num ambiente que seja o seu lazer relaxava muito na época. Estudar nunca foi fácil, mas nesse momento da pandemia nos trouxe muitos desafios, como a falta dos professores. Bom, foi bastante dificultoso pelo fato de não aprendermos da mesma forma que presencialmente. A maior dificuldade foi a internet. Péssima, porque não tinha o mesmo ensino que na escola. Era difícil de compreender as coisas. Minha maior dificuldade foi não conseguir focar nos estudos. Acordar cedo e ter tempo, porque muitas vezes algumas meninas tinham coisas para fazer em casa, né? E tinha essa dificuldade. A maior dificuldade, pelo menos assim, pra mim, foi entrar na rotina online, porque não era uma coisa que eu era acostumada. Eu tive, assim, apesar que eu já acordava cedo pra vir pra escola, mas online era muito difícil, muito chato. Assim, era as lives, né, que fazia aí pra entender, era meio ruim, porque a pessoa tinha que comentar o que não entendeu, tal, essas coisas. A maior dificuldade foi ter que acordar cedo, né, para participar das aulas online, que nem toda vez participava. Essas coisas, então o foco não era o mesmo da escola. Mas a dificuldade era se acordar assim pra fazer atividade que mandar o saco, velho. Muito difícil, pô. Correria grande. O cara tá fazendo umas coisas diferentes. Aí tinha que vir no horário certo pra fazer a atividade. Muito difícil, pô. A maior dificuldade, do meu ponto de vista, foi que a gente não está na sala de aula com os professores, né? Então o ensino fica em decadência, né? Não é a mesma coisa que estar na sala de aula. Para mim, as maiores dificuldades foi o aprendizado, porque não tivemos tanto o auxílio dos professores para nos ajudarmos. Aprender em si, tive muita dificuldade em ter que conciliar os estudos, estando em casa, porque se tornou uma coisa muito monótona. Falta de sinal de internet. Falta de sinal da internet e também materiais adequados como celulares e computadores. A cooperação dos professores, devido a alguns professores exigiam demais da gente, dando desculpinha, feito, vocês estão no conforto. Aí teve alguns problemas com isso. Falta de acesso de internet e estudar sozinha. Foi entender os assuntos abordados pelos professores. Minha maior dificuldade foi na hora de ensinar ou explicar algum assunto. O lado positivo de estudar online foi ficar em casa. Que eu tinha mais tempo livre. Na minha concepção, não houve nenhum lado positivo. Foi fazer atividade na hora que eu quisesse.
Pra mim não teve nenhum lado positivo. Porque assim, né, eles mandavam, aí tinha o certo horário de entregar, aí dava tempo de o cara afilar, né, o cara pegar, né, fazer as atividades. O lado positivo, na minha opinião, não foi nenhum, né? Que não aprendi quase nada. Mas o lado pela parte boa é que ficava dormindo até tarde e tal, essas coisas só. Bom demais. Tranquilo. Só suave, pô, bom demais. Gostei muito. Ter nossas casas, né? Acordar a hora que quiser, fazer atividades a hora que quiser. Sem ter a pressão, né, que tem na sala de aula. O horário escolhido por nós mesmos. Esse é o único lado positivo. Foi ter mais contato com minha família. Para mim foi a experiência de entender que os meus professores e colegas são importantes no meu aprendizado. O lado positivo foi que eu estava me protegendo e protegendo minha família. E puxa, porque a gente não saía de casa e a comunidade. Foi a criação da minha própria rotina, porque eu poderia acordar a hora que eu quisesse e estudar da maneira que eu bem quisesse. Eu tive uma maior flexibilidade nos horários. A escola investiu muito no momento, criando uma plataforma onde os professores gravavam as aulas e postavam lá. Então eu tinha acesso 24 horas às aulas deles. Eu passei mais tempo com a família. Para mim não teve lado positivo, pois não vi o meu desenvolvimento. Sim, ter que recomeçar os relacionamentos no meio ambiente escolar. Senti, assim, ter perdido o costume de se acordar cedo. Aí tinha que se acordar cedo pra vir pra escola e tal, cedo de manhã pra pegar, ainda ir pro ponto, pegar o ônibus e tal. A única dificuldade que eu tive foi isso. E um pouco no estudo também, né? Porque era diferente, tanto em casa como na escola é muito diferente. Aí é isso. Senti dificuldade em acordar cedo e passar o dia todo na escola. Sim, em questão de me adaptar à sala de aula, à escola, os horários. Sim, eu senti dificuldade em me readaptar à rotina escolar. Até porque minha escola é uma escola integral. E é isso. Não, isso. Porque era melhor porque os professores explicavam melhor e tal. Aí o cara já caía no assunto. Senti muita, mas foi melhor na escola, né? A volta foi melhor para aprender o que a gente tinha perdido na pandemia. Muita. O cara voltar à rotina de novo, os horários tudo, fica difícil demais. Só a questão da adaptação de horários, comida, a regra da escola que tem que voltar, só isso. Senti no desenvolvimento da minha aprendizagem. Não senti nenhuma dificuldade. Senti nenhuma. Sim, a voltar a acordar cedo novamente. Sempre tive facilidade para aprendizagem. Sim, não consegui pegar os assuntos. Sim, o meu aprendizado não era mais o mesmo. Não senti nenhuma dificuldade ao voltar a estudar. Preguiça. Limitado. Frustração. Complicado. Dificuldade. Péssimo. Difícil. Decadência. Perdas. Persistência. Complicado. Difícil. Capacidade. Estressante. Foi complicado. Perseverança. Superação. Dos professores, quanto a gente tinha me amor. E não era a mesma coisa de estudar. A maior dificuldade foi não focar no Foi aprender em si, porque foi muito difícil, porque Tá pronta não? Minha maior dificuldade foi... Eita, esqueci.